E aí, galera, esse é um novo quadro chamado Lei de Luvas. Lei de Trapos. Que isso, jovem? Meu Deus do céu, então vamos começar. Bom, hoje, gente, nós vamos trabalhar com relações métricas no triângulo retângulo. Então, a gente pode perceber aqui que nós temos um triângulo retângulo, né? E aqueles elementos básicos, né? Os elementos do triângulo retângulo são quem? Nós temos os catetos, né? E temos a hipotenusa. A hipotenusa é sempre aquela que fica de frente ao ângulo reto. Então, eu vou chamar a hipotenusa de A, tradicionalmente de A, né? Vou chamar esses dois lados aqui de catetos, em que cada um dos catetos eu vou chamar ele de B e de C. Não necessariamente tem que ser B e C nesse lado, o B e o C deste lado, tá? Não existe essa questão de que o B tem que ser para a esquerda e o C para a direita. Então, o que a gente observa aqui, né? Que vocês podem ver que quando a gente trabalha com as relações métricas, a gente não trabalha somente com esses três elementos. A gente tem o que vai surgir mais? Mais três elementos do triângulo retângulo, que são, nós temos o que? Quando eu pego essa medida e projeto ela na minha hipotenusa, faz com que aconteça o quê? Que esse pedacinho aqui, ele vai sendo projetado. E no momento que é projetado, como se fosse uma sombra que estivesse sendo feita em cima dessa hipotenusa. Então, a gente pega o extremo e o extremo desse segmento e projetamos ele sobre essa hipotenusa. Percebam que esse ponto aqui, né, ele é um ponto que vai ser projetado no próprio lugar. E esse ponto, ele vai ser projetado na hipotenusa. Então, significa que a projeção desse cateto é justamente essa medida aqui, que nós vamos chamar ela de M, certo? Da mesma forma, esse outro lado aqui, sendo projetado aqui na hipotenusa, nós vamos também ter esse ponto aqui sendo projetado e nós vamos obter essa outra medida aqui que se chama N, certo? Essa projeção aqui dessa reta, né, desse segmento perpendicular, ele forma com a hipotenusa um ângulo de 90 graus. Então, a gente chama essa medida de altura e ela é simbolizada pela letra H, né? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo formado, né, por vários elementos que fazem com que a gente tenha várias fórmulas para poder resolver, né? Uma das fórmulas, né, que é característica do triângulo retângulo é o que? É o teorema de Pitágoras, né, que é a hipotenusa ao quadrado, ela é igual aos catetos, né, cada um dos catetos ao quadrado, e somados entre si, nós obtemos a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Essa daqui é a fórmula usada no triângulo retângulo. E esses três novos elementos que foram inseridos aqui, eles nos auxiliam, né, para a gente resolver outros problemas, né, que envolvem as fórmulas que eu vou comentar com vocês agora. Essas fórmulas, por exemplo, a hipotenusa, ela é formada pelo segmento M mais o segmento N. Então, a gente tem que a hipotenusa, ela é igual a M mais o N. A altura
ela é altura ao quadrado igual a m vezes n. Percebam que as fórmulas estão sendo aumentadas, né? E os catetos, eles são o quê? Cateto, o cateto ao quadrado, ele é igual ao produto da hipotenusa vezes a sua projeção. Da mesma forma, esse outro cateto, eu tenho b ao quadrado, é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, tá? Então, além disso, a gente tem o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. Então, percebam que nós temos aqui nesse momento 6 fórmulas. 6. Essas 6 fórmulas aqui, muito simpáticas, né? Vocês podem perceber que vocês normalmente, né, não vão lembrar. Não tem jeito, não vão lembrar. E aí, então, eu apresento para vocês um macetezinho aqui para a gente lembrar de todas essas fórmulas. Porque essas fórmulas, elas são deduzidas através das relações, relação de semelhança de triângulos, né? E nós vamos utilizar do seguinte quadro agora, tá? Esse quadro aqui, ó, esse quadro eu digo aqui que é um quadro milagroso. Então, vamos para as dicas. Primeira coisa, nessa coluna aqui, nós vamos colocar aqueles 3 elementos do triângulo retângulo, que são hipotenusa, cateto, cateto. Presta atenção. Hipotenusa, cateto, cateto. Beleza? Agora, nós vamos colocar aqui a altura, né? A altura nesse quadrado e a outra altura nesse quadrado. Então, o que nós temos aqui que está faltando? O M. O M e o N. Então, a gente tem aqui agora um quadrado formado por 9 quadradinhos e nós temos todos esses elementos. Repetindo. Nessa coluna, colocamos os 3 elementos do triângulo retângulo, A, B, C. Aqui, A, B, C. Aqui, M, N, as projeções. Aqui, H, H. Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos esconder uma linha qualquer. Eu posso escolher qualquer uma dessas aqui, tá? Vou escolher essa aqui. Agora, vou esconder uma outra. Vou esconder essa aqui. Eu acabo obtendo aqui 4 quadradinhos. E esses quadradinhos aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai representar eles, tá? Através de uma multiplicação cruzada. Que, na verdade, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma fração. A razão, né? M está para H e H está para N. Resumindo a história, para você descobrir a fórmula que está aqui, basta você multiplicar cruzado. Então, eu vou começar H vezes H, eu vou ter o quê? H ao quadrado, M vezes N. Acabei de obter a primeira fórmula. Agora, vou escolher um outro lugar qualquer. Por exemplo, vou colocar aqui no meio. E vou decidir que eu quero colocar aqui também no meio. Então, o que eu tenho? Eu tenho este quadrado, este e esse aqui também. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. A vezes N, A vezes N, igual C vezes C, C vezes C, que é C ao quadrado. Acabei de obter a outra fórmula, a fórmula lá do cateto. Vamos para o próximo. Agora eu vou esconder o quê? Vou esconder esse lado aqui, vou esconder esse aqui. Aleatoriamente. O que eu obtenho? B vezes B, B ao quadrado. A vezes M, A vezes M. Já tenho 3. Beleza? Vamos para o próximo. Agora vamos colocar, vamos ver,
Vou esconder esse aqui, vou esconder esse aqui, tá? Então, a gente vai escondendo uma coluna e uma linha. E agora, vocês podem perceber que eu tenho A vezes H e B vezes C. Temos 4. Agora, o que eu preciso mais? Vocês podem ver, fugindo um pouco da regra do quadrado aqui, nós temos que A, M e N. Essa diagonal aqui, tá? Ela é o quê? São os elementos que compõem a hipotenusa. O M e o N compõem a hipotenusa. Então, a gente pode lembrar que A é igual a M mais N. A é igual a M mais N. O A é o quê? O A é a hipotenusa. E o M e o N são as projeções dos catetos somados da hipotenusa. Beleza? Certo? Ok. Na linha de cima, essa bem de cima aqui, nós temos, podemos lembrar do Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso são uma forma, um macete, né? Um macete que eu fiz para facilitar vocês da lembrança dessas